Estou começando a falar sobre o texto dissertativo argumentativo. Então, o texto argumentativo, ele tenta convencer o leitor. E para isso, então, a gente tem que trazer argumentos e se colocar parcial desde a introdução do texto. Então, a gente vai trazer dados estatísticos, dados históricos, a gente vai trazer uma proposta de intervenção na conclusão e a gente vai trazer os parágrafos bem argumentativos, buscando convencer quem está lendo. E aí a ideia desse vídeo é trazer um passo a passo de como construir uma redação no modelo ideal para a prova do Enem. Pelo menos é o modelo que eu conheço, é o modelo que eu acredito que funciona, é o modelo que eu usava. E aí eu vou passar a introdução, desenvolvimento e depois a conclusão. Então, começando com a introdução. Então, na introdução, a gente vai trazer a apresentação do tema, a gente vai levantar a nossa tese, ou seja, qual vai ser o nosso posicionamento diante desse tema. Então, a gente tem que deixar o tema bem claro. A pessoa que estiver lendo a nossa introdução, ela tem que saber qual que é o tema, só por ler a nossa introdução. E ela tem que saber como que a gente vai se posicionar. Então, se a gente vai ser a favor, se a gente vai ser contra. A gente vai indicar quais argumentos a gente vai usar durante o texto e a gente vai trazer uma contextualização para deixar aquilo tudo bem fluido e amarrado e para trazer realmente uma introdução gradual, iniciando naquele nosso contexto. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro. Então, essa é uma introdução de uma redação nota 1000 do Enem. Então, vamos perceber. Eu grifei diferentes cores, as diferentes partes do texto que eu tinha citado antes. Então, a gente vai contextualizar, a gente vai deixar o tema claro, a gente vai deixar nosso posicionamento claro e a gente vai trazer os argumentos que a gente vai usar durante o texto. Então, esse vai ser a contextualização que ela vai trazer. Então, ela começa no filme A Invenção de Hugo Cabret. O protagonista de 12 anos enfrenta grandes dificuldades ao tentar frequentar o cinema de sua cidade, pois ele era considerado um passatempo exclusivo das classes mais abastadas. Então, ela vai trazer, assim, um filme, um livro, um momento histórico, alguma coisa que trate desse tema e que vai deixar esse tema claro e vai puxar o gancho, assim, vai puxar aquele assunto que ela vai tratar durante todo o tema, que no caso foi esse filme, que vai falar aí sobre o cinema e o acesso ao cinema, né? E ela continua. Então, isso que está amarelo é a contextualização. Assim como é tratado no longa, não há ainda a plena democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela vai se posicionar que não existe essa plena democratização e ela citou com todas as letras o tema da redação dela, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela fez essas três partes já, que foi contextualizar, se posicionar e deixar o tema bem claro. E aí ela continua. Tendo em vista que a maior parte dos locais exibidores de filmes encontram-se nas áreas urbanas do país e o acesso a esse meio de entretenimento demanda condições econômicas pouco compatíveis com a realidade de muitos indivíduos brasileiros. Então aí ela está mostrando os dois argumentos que ela vai usar durante o texto, que é a localização dos cinemas, que a maioria só tem em áreas urbanas do país, e a demanda econômica para conseguir frequentar realmente esses cinemas que tem nessas áreas urbanas. Então, esses são os dois argumentos dela. Ela diz, então, que não tem democratização do acesso ao cinema pela localização desses cinemas e pelo valor que a gente tem que colocar para conseguir frequentar. Então, aí ela trouxe essa contextualização que está em amarelo, ela trouxe o posicionamento dela e o tema que estão em verde, e ela trouxe os dois argumentos que ela vai trazer durante todo o texto em vermelho. Eu que grifei. Obviamente a redação dela não estava colorida. Então aqui ela fez todos os passos necessários e ela fez isso em 7 linhas, que é mais ou menos o que a gente aconselha que se use para a introdução. Então aqui um outro exemplo de uma introdução ideal. As cores significam as mesmas coisas. E ela vai começar assim: na obra Brasil, uma biografia, as historiadoras X e Y, que eu não vou me aventurar a falar esses nomes, aponta ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destacam-se a difícil e tortuosa construção da cidadania. Embora o país possua uma das legislações mais avançadas do mundo, muito do que nela se prevê não se concretiza.
Tal fato é evidenciado no âmbito da democratização do acesso ao cinema, tendo em vista que, apesar dos brasileiros possuírem o acesso à cultura como direito constitucional, a ineficiência do Estado associada a uma cultura de aceitação por parte dos brasileiros faz com que a cidadania não seja gozada por todos de maneira plena. Então, ela traz aí esse contexto, que é essa obra, dessas duas historiadoras, que tratam justamente sobre essa difícil construção de cidadania no Brasil. E ela traz o tema, com todas as palavras, que é a democratização do acesso ao cinema. Ela traz os dois argumentos dela durante o texto, que ela vai detalhar, que são a ineficiência do Estado e a cultura de aceitação que a gente tem na sociedade. E ela se posiciona falando que a cidadania não é gozada por todos de maneira plena. Então, esses exemplos foram dois exemplos de introduções ideais aí para seguindo esse modelinho que eu mostrei na redação do Enem. Mas tem muitas outras redações nota 1000 que não seguem esse modelo, então não significa que você tem que seguir esse modelo para a sua redação ser nota 1000, mas esse é um modelo que eu conheço, que eu usei, e eu estou explicando aqui como que faz, e essas duas são redações nota 1000 que usaram esse modelo também. E agora a gente vai entrar um pouquinho no segundo e terceiro parágrafos da redação, que são o desenvolvimento. Então a gente viu a introdução, que é o primeiro parágrafo da redação, que tem aproximadamente 7 linhas, que vai ter aquelas características que eu já falei. E aí depois o segundo e o terceiro parágrafo vão ser o desenvolvimento, que aí são os parágrafos que você vai desenvolver aqueles dois argumentos que você citou na sua introdução. Então vamos ver como que nesse modelo a introdução é construída. Então, assim como eu trouxe o checklist da introdução, também trouxe o checklist do desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, a gente vai ter que ter um tópico frasal, um repertório e uma argumentação. Essas três partes elas podem ficar separadas por pontos finais. Então, você faz o tópico frasal, ponto final, depois repertório, ponto final e depois argumentação, ou não. É legal separar por pontos finais para ficar organizado. Então, o que é o tópico frasal? Você vai basicamente reorganizar o seu argumento com palavras diferentes do que você usou para citar ele lá na introdução. O repertório vai ser uma outra contextualização semelhante àquela que a gente usou na introdução, mas mais específica para esse argumento que a gente vai usar nesse parágrafo. E aí depois você vai fazer o link entre o seu tópico frasal e esse repertório na última frase, que seria a argumentação. Fica mais claro quando a gente vê uns exemplos, então eu trouxe um exemplo de uma redação nota 1000 também, que usou esse modelo de desenvolvimento. E eu grifei também bonitinho, como eu fiz lá naquelas duas introduções de modelo. Então, aqui agora com o exemplo do desenvolvimento, desse modelo de desenvolvimento, é legal destacar aqui o uso de conectivos, que estão em roxinho, que são palavras e expressões, pequenas frases que a gente vai usar para conectar os parágrafos entre si, as frases entre si. É importante sempre usar. Se você pesquisar na internet, vão ter listas de conectivos, explicações de como usar eles, em que situações usar cada um. E é legal usar um conectivo depois de cada ponto final, no começo de cada parágrafo, conectivos diferentes, não repetir, etc. Mas é só para deixar um adendo aqui, não faz parte do desenvolvimento, mas é uma coisa importante de se atentar durante todo o seu texto. E aí, começando a análise do texto em si, vamos ler primeiro o parágrafo e depois eu falo certinho cada parte, como que ele escreveu e como que deve ser feito. Então vamos lá. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com os sociólogos da Escola de Frankfurt, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a obtenção de lucros. Nesse viés, a excessiva mercantilização dos bens culturais, como os cinemas, segrega áreas periféricas, nas quais grande parte da população é desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios de lazer. Desse modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente, atestada pela ótica frankfurtiana, fere os princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio de entretenimento. Então, aqui na primeira frase, ele vai trazer a contextualização, que seria esse exemplo da escola frankfurtiana, e no parágrafo seguinte, ele vai trazer o link entre... Ele vai trazer mais uma argumentação, né, falar um pouco mais sobre esse contexto que ele trouxe, sempre pensando naquele argumento inicial, e no final ele vai trazer uma mini conclusão, trazendo aquele tópico frasal, que é a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente,
E para finalizar, retomando esse argumento que ele deu, esse contexto que ele deu lá no começo. Então a ideia é trazer esse tópico frasal, você tem que repetir qual que é o argumento claramente que você está abordando nesse parágrafo. Você tem que trazer algum contexto, algum livro, algum filme, algum filósofo, sociólogo, alguma ideia, que seja de alguém que não é você, para dar embasamento para aquilo que você está falando. E você tem que fazer o link entre essas duas coisas e mostrar por que esse contexto faz sentido para dar mais credibilidade para o seu argumento. E aí, por fim, a conclusão, que é uma parte muito importante da redação, é uma parte que a gente ganha muitos pontos na prova do Enem, então é muito importante fazer ela certinho. Então vamos lá, assim como as outras partes do texto, eu coloquei aqui um checklist da conclusão. A gente precisa retomar o tema da redação e a gente precisa trazer uma proposta de intervenção. E essa proposta ela tem que ter umas partes muito importantes. Então ela tem que ter um agente, uma ação, um meio, um efeito. E para você fechar os pontos da redação, é importante trazer um detalhamento de uma dessas partes, tá? Então vamos lá com mais um modelo de redação nota 1000, agora de conclusão. Depende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui ele retomou o tema da redação, que é essa democratização do acesso ao cinema. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado, que no caso aqui é o agente da proposta de intervenção, quem que vai fazer alguma coisa para essa proposta acontecer, proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano nos meios de comunicação. Então, essa é a proposta em si. Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai reduzir os custos dos ingressos e difundir a importância da produção cinematográfica no dia a dia nos meios de comunicação. É importante lembrar que essa proposta de intervenção ela tem que estar vinculada a algum dos seus argumentos. Então, você tem que estar resolvendo algum dos problemas que você apontou lá em cima. Não adianta você resolver um problema que você nem falou durante todo o texto, que não vai ficar coerente com a sua produção. Por meio de anúncios, então por meio de anúncios, então essa é o meio, né, em si, como que por meio de que isso vai ser feito. Então não adianta você só dizer que isso vai acontecer, mas como que isso vai acontecer. Então isso vai ser feito por meio de anúncios, para quê? Então qual a finalidade dessa ação? Para colaborar com o acesso igualitário. E aqui nessa proposta de conclusão, ela coloca duas propostas de intervenção, que não é obrigatório. Você pode colocar uma proposta de intervenção completa e você já consegue todos os pontos necessários na sua conclusão. Aí, como eu tinha falado no checklist, é importante fazer o detalhamento de alguma dessas partes da sua conclusão para fechar tudo certinho. Então, ou você detalha a sua ação, ou você detalha o agente, fala um pouco mais sobre ele, por que você escolheu esse agente, qual é a importância dele nessa ação. Você fala um pouco mais sobre o meio, em vez de falar só, por meio de publicidade, você fala, por meio de produção de materiais publicados em redes sociais e divulgados amplamente, com pagamento de impulsionamentos, já que as redes sociais são muito acessadas, etc. Ou de qualquer uma daquelas partes, tanto a gente, como meio, como ação e finalidade. Então, você precisa detalhar uma dessas partes para fechar tudo redondinho e finalizar a sua redação. E também, como eu já tinha falado antes, é importante colocar os conectivos. Todos esses parágrafos que eu coloquei, se eu não me engano, eu grifei em roxinho os conectivos, são essas palavras que fazem esses links. Tem uma das competências da redação do Enem é só sobre o conectivo, então é importante colocar conectivos depois de todos os pontos, no início de todos os parágrafos, e conectivos diferentes. E conectivos sendo usados do jeito certo também, não adianta você colocar um conectivo aleatório ali que não faz sentido para aquela frase, para aquele contexto. Se você fizer tudo isso certinho, eu imagino que a redação vai dar certo se você estiver dentro do tema. E é isso.